Sejam bem-vindos, terceiro episódio desta temporada do Afunda. Vamos olhar para o Eurobasket. Que conclusões tiramos do Eurobasket para a NBA? Que pontos é que podemos fazer? Vamos olhar para mais escândalo com Kawhi Leonard e para o que se retirou da conferência de imprensa de Adam Silver depois do Board of Governors. Eu e o Ricardo Brito Reis vamos mergulhar nesta semana e já não estamos muito longe do início do campeonato. Grande abraço, vamos lá então ao episódio. Ora, meus amigos, sejam bem-vindos. Segunda-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol e temos campeão da Europa, Ricardo Brito Reis. Como é que tu estás? Como é que estás, Igor Gonçalves? Diz? Ficaste meio doente de festejar a vitória da Alemanha, é isso? Sim, fui para o Marquês. Aqui na câmara. Fui para o Marquês festejar a vitória da Alemanha. Não fui festejar, mas estamos a virar a página. Fecha-se o Eurobasket e agora concentramos finalmente na nova temporada. Sabes que eu... NBA, nível interno, tudo e mais alguma coisa. Sabes que eu fui... estava a preparar o episódio, não sei o quê, estava aqui a fazer. Olha, hoje tenho o microfone bem ligado ou não? Parece-me que sim. É, ok, pronto, é só para confirmar. Parece-me que sim. Hoje passada liguei o microfone, mas deixei o microfone de lado. E depois na semana a seguir eu estava a gravar de casa com aquele microfone. Agora estamos bem. Não, mas sabes que agora é que começou a época começou agora. Não, mas deixa-me dizer isto. Eu fui surpreendido com uma coisa muito interessante que é, portanto, hoje é dia 15, daqui a 8 dias abre os primeiros training camps e o primeiro a abrir é o dos Boston, não é o primeiro, são 4 ou 5 que abrem na mesma altura e um deles é o dos Boston Celtics. Portanto, daqui a 8 dias... O dos Celtics não é dos primeiros. O dos Celtics, os Celtics têm a Media Day dia 29, portanto começam dia 30. Será que eu vi mal? Os Celtics não são uma das equipas que vai jogar jogos lá fora. Vê lá se não estás a confundir com o ano passado. O ano passado foram com Denver. No ano passado, pois foram a Abu Dhabi. Estive a ver o calendário do ano passado. E eu assim, daqui o Celtics já está. Já perdeste o entusiasmo todo. Quando é que eu? Faltam 2 semanas, em vez de uma são 2, meu. Também não é por aí. Eu não sei se os Celtics são das primeiras, mas os Celtics arrancam com as fotografias a 29, Media Day, e depois dia 30 é o training camp. Estamos quase lá, meu. Estamos quase lá. Tens que encher chouriço esta semana e na próxima só, mais nada. Que nervos. Olha... Eurobasket, nós, portanto, já vamos falar um bocadinho da competição. Ficaste mesmo desanimado. Mas já estava a imaginar a próxima. Eu juro-te que eu ia dizer no final do episódio, dizer assim, olha Ricardo, se calhar esperávamos para gravar na próxima semana, no dia a seguir ao Media Day dos Celtics, para ver o que é que se diz do Nemias, não sei o quê, mas agora já não faz sentido. Tens que dar 2 semaninhas de férias ao Luca, que ele tem que engordar outra vez, não pode ser... És tolo, meu amigo. Não pode ser tudo seguido. Portanto, a Alemanha foi vencedora do Eurobasket, e é engraçado porque, Ricardo, nós decidimos olhar aqui, cada um de nós tirou aqui 4 ou 5 takes de Eurobasket, fazendo a ponte para a NBA, o que é que o Eurobasket nos diz ou nos pode dizer da próxima época da NBA. Mas antes de irmos a isto, não sei se ficaste com a sensação, meias finais, a final foi ótima e excelente, mas as meias finais foram um bocadinho... não sei, desapontaram porque sentimos uma grande diferença entre as equipas e mesmo alguns dos jogos dos quartos de final também senti isso. Afinal, foi um ótimo jogo. Sim, tivemos bons jogos aqui e acolá na fase de grupos. A verdade é que, alargando a competição a 24 equipas, tens aqui seleções muito fortes, crónicos, candidatos, históricos, que aparecem sempre nestas fases finais, mas abres a porta também a algumas seleções novas e algumas seleções menos fortes e portanto podes ter alguns jogos desequilibrados. Ainda assim acho que houve espaço para surpresas ao longo da competição. Houve seleções que fizeram autênticos runs de Cinderela e sim, houve ali as meias finais se calhar desiludiram um bocadinho, mas se calhar desiludiram ou foram mais desequilibradas porque as estratégias foram bem feitas por parte da Turquia. A Turquia conseguiu limitar o Giannis Antetokounmpo a 12 pontos e foi excelente o que eles fizeram em termos defensivos, porque tudo depois gira à volta do Giannis, apesar de teres ali bons jogadores,
tudo girava à volta do impacto do Giannis, portanto acabou por ser mais um testemunho aos bons treinadores e às boas equipas e aos bons coletivos. Vejo mais assim do que propriamente como uma desilusão, porque equipas não conseguiram estar no seu melhor. Eu tenho, uma das minhas conclusões vem também de algumas surpresas ou desilusões, mas já vou deixar para daqui a pouco. Sim, só para tocar aqui no assunto, depois a final foi um ótimo jogo. Turquia e a Alemanha fizeram um belíssimo jogo. A Alemanha notou-se 15 mudanças de liderança, 15 mudanças de liderança. Incrível. Mas notou-se que a Alemanha tem aqui mais soluções, não é? A Turquia tem realmente um estilo de jogo muito bonito, muito interessante, muito focado em pôr o Şengün como a placa giratória de todo aquele ataque. A Alemanha tem um plantel um bocadinho mais profundo e eu acho que senti isso como um dos aspectos. E depois, claro, a eficácia naquela fase final foi também decisiva, mas a Turquia abriu-nos um bocadinho os olhos, porque a Turquia foi se calhar a grande surpresa desta competição. Sim, claramente, uma equipa que tinha desiludido em grandes competições recentes, por ser uma equipa instável. Parece que acalmou aqui com a liderança do Ergin Ataman, o técnico que queria ganhar tudo, obviamente, e que já ganhou várias Euroligas e que é considerado um dos melhores, se não o melhor treinador europeu da atualidade. E pelos vistos a nível de seleções também, a conseguir levar a Turquia até à prata, o que não acontecia há muitos anos, e portanto acho que a Turquia está em subida, tal como a Finlândia, que termina em quarto lugar, também foi derrotada no último dia, neste caso pela Grécia, mas foi talvez a história mais bonita e mais surpreendente deste europeu, com um treinador muito novo, o Lacitovic, que tem 38 anos. É o segundo treinador mais novo de sempre a levar uma seleção a umas meias finais. O outro é o Sr. Montes Lopes, que foi antigo selecionador de Portugal, mas quando estava ao serviço da Espanha, com 34 anos, foi até às meias. Mas a Finlândia aqui a mostrar que o trabalho dos últimos anos acabou por dar frutos. Eles têm uma ascensão absolutamente meteórica, porque em 2015 foram 16º, em 2017 11º, subiram 5 posições. Em 2022, no último europeu, foram 7º classificados e agora fecham no 4º lugar da classificação final. Portanto, a Finlândia é um dos países emergentes, ainda por cima com muita gente nova. O próprio Markkanen não é propriamente um jogador velho, portanto há aqui margem para atacar ainda pelo menos mais uma ou duas grandes competições com este grupo, e com a emergência do Mika Murinen, naquele miúdo, Slim Jesus, que tem 18 anos, que hoje deve estar a entrar na escola, provavelmente, deve estar a responder à chamada lá nos Estados Unidos. Sim, ele vai... Ele ainda vai fazer um ano de high school, tem que fazer um ano de college, exatamente. E só em 2027 é que ele será elegível para o draft da NBA. Portanto, há aqui histórias muito bonitas, e a Turquia é uma dessas histórias, alicerçada pelo Şengün, mas concordo contigo. A falta de profundidade fez toda a diferença. Na final, o Cedi Osman jogou 40 minutos. O Shane Larkin, que já tem 33 anos, não estou enganado, jogou 38 minutos. Portanto, só saiu um minutinho para descansar. Portanto, o Ataman com dificuldades para confiar na malta que tinha no banco, e isso acabou por se notar no final. Tu sentiste que tanto o Şengün como o Shane Larkin já não tinham força nas pernas para aqueles últimos 3 minutos, não conseguiram fazer absolutamente nada. E a força da Alemanha, a força coletiva da Alemanha, depois no fim, com o gelo nas veias de um atleta negro, o que me parece interessante para a Alemanha, ter sido um atleta negro que os lidera ao Campeonato do Mundo em 2023 e ao Campeonato da Europa em 2025. São apenas o 4º país a conseguir esta espécie de dobradinha de ter em simultâneo o Campeonato do Mundo e o Campeonato da Europa. E pelo meio... Não medalharam nos Olímpicos, não? Não, perderam para a Sérvia, não é? Perderam para a Sérvia no 3º e 4º, sim. Sim. E depois há uma... Essa questão é muito... Sim, tu puxaste aí um assunto. É assim, Dennis Schroeder é a cara desta seleção alemã. Eu sei que eles têm o Franz Wagner, e o nível de qualidade entre o Wagner e o Schroeder não é comparável, mas em termos de seleção, o Schroeder tem sido a cara desta seleção, e ele que realmente oscilou um bocadinho neste Mundial, mas nos 2 jogos
nos últimos 2 jogos, portanto o jogo contra a Eslovénia e o jogo contra, aliás, exato, nos 3 últimos jogos, sim, a Eslovénia, Finlândia e a Alemanha, jogou muito bem, 26 pontos, 12 assistências contra a Finlândia, portanto, também agora contra a Alemanha, também um belíssimo jogo. Portanto, é um bocadinho a cara desta seleção pós-Dirk Nowitzki, e eu era uma coisa que já se vinha a falar e vai certamente irritar muitos norte-americanos, mas o Schroeder vai entrar de caras no Hall of Fame do basquetebol, não há dúvida nenhuma. Estamos a falar de um MVP de Mundial, MVP de Eurobasket, campeão do mundo, campeão da Europa. Portanto, não estás a roubar-me aqui uma das desculpa. Coisas. Não faz mal. Eu achei que era a ponte perfeita. Porque sabia que tinhas ouvido o Hoop Collective, em que o Tim Bontemps se falava disso. Sim, eu ouvi, mas eu depois até ouvi isso e na altura até desvalorizei um bocadinho, porque até estava um bocadinho desconfiado desta Alemanha, mas depois deles ganharem comecei a ver as redes sociais incendiarem-se por causa disso. Sabes que ele falou disso, mas nem sequer falou da possibilidade do Schroeder ser MVP deste Eurobasket. Falou da possibilidade da Alemanha ganhar o Eurobasket e, portanto, o Schroeder já tinha liderado a Alemanha ao título mundial e agora ser parte da equipa que leva a Alemanha a ser campeã europeia. E eu trazia essa nota, porque quando ele falou disso, eu fui espreitar no Basketball Reference aquele algoritmo que eles têm do Hall of Fame Probability. E dos jogadores ativos, obviamente o Dennis Schroeder não faz parte sequer da lista do Hall of Fame Probability. É verdade que é um algoritmo que é calculado apenas com base em estatísticas e em prémios da NBA. O Schroeder não entra sequer no top 100, que é o único top que está disponível nesse site. Ele nunca foi All-NBA, nunca foi All-Star, nunca foi campeão. Por exemplo, tem jogadores como o Marcus Smart ou o Chris Boucher. O Chris Boucher aparece no top 100 porquê? Porque foi campeão pelos Toronto Raptors e, portanto, tem 0,0003% de ser Hall of Famer. Portanto, obviamente nunca vai ser Hall of Famer. O Schroeder tem 12 épocas de NBA, tem um papel sólido, já foi titular em boas equipas, agora é mais um sixth man, agora vai para Sacramento, vai ser titular outra vez, mas nunca será um franchise player na NBA. 0 títulos, 0 conquistas individuais. No entanto, currículo FIBA, campeão do mundo em 2023 e MVP, campeão da Europa em 2025 e MVP, bronze no Eurobasket 2022, quarto lugar nos Jogos Olímpicos de 2024, 2 MVPs seguidos em torneios FIBA, que é um feito raríssimo, estatuto de capitão e líder desta geração dourada da Alemanha. E, portanto, as estatísticas de carreira da NBA acabam por não sustentar a candidatura automática ao Hall of Fame, mas o peso internacional coloca-o aqui numa prateleira absolutamente única. Não há muita gente. Tens alguns casos paralelos, como o Arvidas Sabonis, o Dino Radja, o Tony Kukoc, que foram candidatos ao Hall of Fame, sobretudo pelo legado de FIBA, mas mesmo assim o Kukoc foi campeão da NBA, não é? 3 vezes campeão, não é? Pronto. Agora, o Schroeder acaba por mostrar que a candidatura ao Hall of Fame não pode ser só estatística NBA e que os jogadores podem ter um legado fora da NBA. Ele tem 11 mil pontos, vai chegar aos 12 mil esta época, em princípio. Não sei que se lesione com gravidade, vai chegar aos 12 mil, portanto, se calhar estamos a falar aqui de um jogador que vai namorar com os 15 mil pontos quando acabar a carreira, talvez não, mas 14 mil poderá andar ali na casa disso, 14, 15 talvez 14, 15 mil pontos, portanto aí também já é uma boa base, não é? Vamos ver, mas isso era uma das tuas conclusões, o papel do Schroeder no basquetebol internacional, é isso? Era no fundo que o Schroeder consolidou o seu estatuto enquanto lenda do basquetebol mundial, nunca tendo sido um jogador com um papel por aí além na NBA. E isto serve para mostrar que tu podes ser um extraordinário jogador. O que ele faz ontem, as posses de bolas finais, aquela penetração com o lançamento de esquerda à tabela, depois a meia distância na cara do Osman e a fechar. São coisas que tu estás habituado a ver na NBA os grandes jogadores a fazer e nunca vês estes jogadores, estes role players a fazer porque não têm essas oportunidades, na hierarquia das equipas nunca têm estas oportunidades, mas estes jogadores são capazes disto no contexto certo, portanto, e o Schroeder é um desses casos que se agiganta no basquetebol FIBA e que aqui mostrou que mesmo um role player na NBA pode ser um jogador Hall of Famer e às vezes... Exato. Às vezes nós desvalorizamos um bocadinho os jogadores secundários,
mas se estão na NBA são todos grandes jogadores. Estava aqui a ver, eu estava na dúvida se o Schroeder tinha sido o sexto homem, mas não, ficou em segundo lugar na corrida para sexto homem. Eu acho que ele perdeu este prémio para exatamente o Montrezl Harrell, que depois vão jogar os dois para os Lakers, lembras-te? Os Lakers não sei se eram pós-campeões, não deviam ser pós-campeões. E depois passarem pelos Lakers, o Harrell já não está na NBA e o Schroeder está em Sacramento. Realmente, sim, mas depois de passar pelas pessoas, realmente. Ricardo, depois de passar pelos Lakers, portanto o Schroeder foi 20-21 aos Lakers, entretanto já passou por Boston, Houston, voltou aos Lakers, Toronto, Brooklyn, Golden State e Detroit. E agora seguramente o Schroeder está muito perto de completar aqui uma tour muito, muito interessante. Está perto de bater o recorde do Ish Smith, não é? O Ish Smith acho que são 12 equipas da NBA. E deixa eu ver o Schroeder. Eu julgo que são 12 o Ish Smith, acho que é o máximo. O Schroeder tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nada mal. Um terço da liga já teve Dennis Schroeder na sua equipa, e algumas delas mais do que uma vez. Olha, um dos takes que eu tirei foi Lauri Markkanen a poder, ou seja, o Eurobasket Lauri Markkanen poder agitar o mercado, porque Lauri Markkanen no ano passado praticamente não jogou. Quando jogou não foi particularmente brilhante, aliás foi até preocupante a falta de qualidade dele quando jogou, mas vamos dar o desconto do contexto. Mas mais importante que isso, o Lauri Markkanen estava out of bounds no que diz respeito a trade talks, porque ele não poderia ser trocado na temporada passada, porque assinou a sua renovação e o período de 6 meses, se não estou em erro, colocavam-no para lá da trade deadline. Portanto, ele estava out nestas dúvidas de trocas. Ora, este ano ele está in. A timeline dele é um bocadinho dispar de Utah, que está aqui num profundo rebuild, e visto que não conseguiram apanhar o Cooper Flag ou o Victor Wembanyama aqui há uns anos, ou nenhum destes nomes mais poderosos, vão ter que fazer um rebuild muito, muito profundo. E por outro lado tem aqui um jogador que fez um excelente Eurobasket, pelo menos até às meias finais. É um All-Star, é um jogador que, apesar de realmente ter tido aqui um ano um bocadinho down, já teve grandes épocas ao serviço dos Utah Jazz, e pode ser um jogador a agitar. Tem um contrato demasiado alto, Ricardo, e é uma grande dúvida que eu tenho sobre se uma equipa a pagar aqui uma percentagem tão alta do cap ao Lauri Markkanen pode ser candidato ao título, mas pode haver equipas que estejam dispostas a fazer isso se tiverem outras peças que depois complementem o Lauri Markkanen, mas pode ser um nome muito interessante a nível de contratos, a nível de trocas durante esta temporada, porque o nome dele vai ser falado, já tinha sido muitas vezes falado para os Golden State Warriors. Ele recebe 30% do cap este ano, portanto na casa dos 46 milhões, depois 46, 49, 53, mas na realidade a percentagem do cap baixa, portanto 30% no ano passado, ou aliás este ano, depois passa para 27, depois passa para 26 e depois é novamente 26, portanto acaba por ser um valor que tu até consegues aqui assimilar 26% do cap. Eu sei que o valor é um bocadinho assustador, 50 milhões, mas é muito importante nós começarmos a falar agora mais do que os milhões, a percentagem do cap, e portanto 26% do cap pode ser um jogador interessante de acompanhar os rumores com o seu nome. Sim, eu acho que o Eurobasket só lhe fez favores, porque se alguém se esqueceu do que é que pode valer o Lauri Markkanen, ele mostrou mais uma vez o que é que consegue fazer dentro de um campo de basquetebol. Um jogador que excelente em transição, lança bem 3 pontos, pode jogar de costas para o cesto, faz um bocadinho tudo muito, muito completo, com muita calma, gosta de ter a bola nos momentos decisivos. É um jogador fabuloso. E eu acho que ficámos privados do talento do Markkanen nos últimos anos por causa entre as lesões e a gestão, obviamente, dos Utah Jazz que fizeram para terem melhores odds da lottery.
e acho que sinceramente há equipas que podem começar a pensar no Lauri Markkanen como um ativo a sério, porque pode ser acho que é claramente um jogador que pode ajudar uma equipa em qualquer fase do seu desenvolvimento. Pode ser um jogador importantíssimo numa equipa de título, embora obviamente com esse valor teria que ter um papel importante e teria que ser se calhar uma segunda figura de uma equipa. Não sei se isso é suficiente, mas há certamente muitas equipas que, se estiveram atentas ao Eurobasket, ficaram um bocadinho mais, com o apetite um bocadinho mais aguçado em relação ao Markkanen, sim. Sim, certamente relembraram-se do ano em que ele foi Most Improved, foi All-Star, na altura mais de 25 pontos de média, a lançar quase a 40% de 3 pontos em 7 tentativas, quase 8 tentativas. Depois é muito alto, portanto é um jogador interessante a nível até de quereres fazer um line-up, porque ele sendo muito alto, ele sente-se muito mais confortável a jogar a 3, e aí tem vantagens muito interessantes até a nível de ressaltos e não sei o quê, portanto pode ser um agitador deste mercado, e não tenho dúvidas nenhumas que vamos falar dele ao longo do ano muitas vezes, porque vão haver muitos rumores em relação ao Lauri Markkanen. Ricardo, o que tens aí mais? Olha, em relação a este Eurobasket, acho que veio validar aquilo que já tínhamos visto na última época, de que se calhar estamos aqui numa inversão na NBA, em que mais do que teres a grande estrela, compensa se tiveres a melhor equipa. Tivemos estrelas absolutas em queda, precoce. O Nikola Jokic foi eliminado nos oitavos de final com a Sérvia, pela Finlândia, uma verdadeira equipa. O Luka Doncic caiu nos quartos de final, apesar dos 39 pontos frente à Alemanha, uma grande equipa. O Giannis Antetokounmpo foi limitado e caiu nas meias finais às mãos da Turquia, com um excelente esforço coletivo, sobretudo no lado defensivo da bola. E o Alperen Sengun quis ser estrela na final, fez 28 pontos e no fim quis lançar aquele triplo que daria empate e eventualmente prolongamento, e o Ergin Ataman na conferência de imprensa recusou-se a falar sobre essa jogada. Viu-se claramente que ele não tinha desenhado aquilo e que ficou irritado com o Alperen Sengun, não era aquilo que ele tinha desenhado na prancheta, e portanto não basta, talento individual dá espetáculo, mas os títulos decidem-se cada vez mais no 5 contra 5, no 8 contra 8, no 10 contra 10, porque a profundidade é cada vez mais importante. E portanto acho que o Eurobasket veio validar essa ideia também, mas que nós vimos que as equipas da NBA já estão a adotar. Eu dou o exemplo dos Denver Nuggets, por exemplo, que andaram a viver à sombra do talento de Nikola Jokic, que nunca teve um colega All-Star ou All-Defensive ao longo da sua carreira, nunca teve. É o único MVP que nunca teve um jogador com um nível All-Star ou All-Defensive ao seu lado. E este ano os Nuggets perceberam que não podiam desperdiçar mais o seu prime, porque só nem o melhor jogador do mundo é suficiente para se lutar pelo título da NBA. E portanto parece-me que esta ideia de que o coletivismo, e acho que vem do ano passado, porque os Pacers foram super coletivos, ninguém falava dos Pacers para serem campeões, e levaram os Oklahoma City Thunder a jogo 7, e os Oklahoma City Thunder fazem, no fundo da profundidade, a sua grande arma, porque têm jogadores até dizer chega, que podem jogar em contexto de playoffs, e portanto, obviamente tem o jogador que foi eleito MVP da NBA, mas acho que não há dúvida que não é o melhor jogador do mundo. Muita gente considera Jokic, Doncic, Giannis, se calhar jogadores superiores aos Alexander, mas parece-me que este coletivismo veio para ficar, e ainda bem. Sim, e mesmo os próprios Celtics, há 2 anos, quando foram campeões, também tinham aquele sexteto fortíssimo, não é? É verdade. Também era uma equipa profunda, depois acrescentavam o Peter Pritchard, portanto tinham essa profundidade também. Concordo plenamente. Um dos takes que eu tinha aqui, fazendo a ponte perfeita, que é Alperen Sengun, no papel dele nos Houston Rockets, porque a chegada de Kevin Durant pode, eu não acho que vai acontecer, mas pode, e ninguém poderia criticar se Ime Udoka transformasse Kevin Durant na opção número 1 absolutamente
absolutamente entregue o papel de municiador do ataque, e no fundo o Alperen Şengün aparecia aqui como a segunda opção, portanto aquele jogo mais de handoffs e de high post do Alperen Şengün. Eu não acho que vá acontecer isto, e portanto acho que este Eurobasket pode ter sido importante para o Şengün poder chegar a Houston e dizer não, ok, Kevin Durant é Kevin Durant, e ele vai ser, se o jogo estiver uma posse de bola no final, a bola vai para o Kevin Durant porque é o jogador mais indefensável na criação de lançamento, mas eu vou ser opção 1B, ou seja, o Kevin Durant é 1A, eu vou ser 1B, não vou ser opção 2, porque aquilo que eu já acrescentei ao meu jogo, e eu acho que o Şengün já está num nível onde eu não consigo vislumbrar mais saltos. Acho que ele já está num nível muito próximo daquilo que vai ser ofensivamente e defensivamente. Claro que se para o ano ele vier para a NBA e lançar a 45% de 3 pontos em 7 tentativas, ok, é outro nível, mas não acho que vá acontecer isto, mas acho que já é um nível suficiente para, com todas aquelas peças, Amen Thompson, Fred VanVleet, todas aquelas, Tari Eason, Reed Shepard, portanto, acrescentar aqui o Kevin Durant vai dar aqui duas opções de ataque que eu acho que vão ser quase por igual, porque também não acredito que os Rockets vão querer fazer o que os Phoenix Suns no ano passado fizeram, onde o Kevin Durant jogou quase 38 minutos por jogo. Acho que não fará sentido, e portanto acho que foi um Eurobasket importante, mesmo não tendo conquistado e mesmo tendo realmente este último jogo onde teve esta situação na última posse de bola. Acho que ainda assim deu para o Alperen Şengün marcar aqui uma posição muito interessante dentro dos Houston Rockets. Sim, eu acho que até vai ser relativamente tranquila essa questão das hierarquias, porque eu acho que o próprio Kevin Durant não tem interesse em ser o número 1 durante 82 jogos na fase regular. Não tem. Ele quer estar numa equipa que consiga carregar o jogo, consiga levar o jogo para os momentos decisivos, se calhar resolver o jogo, e ele aí sim, nos momentos decisivos, encarregar-se-á de ter a bola na mão, sem problemas de ter que assumir, sem problemas de nervos, quer dizer, 2 vezes MVP de finais, um dos melhores, se não mesmo o melhor jogador ofensivo da história do jogo, e portanto não parece que haja problemas nesse sentido. Parece-me que se calhar o que vais ter é o Alperen Şengün como o 1A durante 36, 38 minutos, e depois chega aos momentos decisivos e o Alperen Şengün vai perceber aquilo que já tinha no ano passado, que era, no fim, eles não conseguiam ter ninguém que pudesse assumir. Ele até vai dar graças de ter ao lado o Kevin Durant e toma lá e resolve tu, porque nós no ano passado não conseguimos. Portanto, eu acho que as hierarquias vão estar muito bem definidas, porque o Kevin Durant não precisa disso. Ele já ganhou tudo o que havia para ganhar. Ele não anda a correr atrás de qualquer coisa para se provar. Enfim, o que ele quer provar é que consegue, é que não... Enfim, não tem que andar à boleia para ser um vencedor. Enfim, se calhar há gente que vai dizer que esta mudança para Houston, obviamente não foi decidida por ele, mas que será mais um episódio em que ele vai ter muita ajuda para poder ser candidato a campeão da NBA, mas de qualquer forma parece-me que ele aceita perfeitamente bem o facto de estar numa equipa jovem, com pernas frescas, com muita gente capaz de carregar a equipa durante os 82 jogos, chatos 82 jogos da fase regular, mas que nos últimos 5 minutos deem cá a bolinha ao menino, porque ele é que vai resolver. Sim, sem dúvida. Olha, o que é que tens mais? Olha, para terminar, queria falar um bocadinho do Nemias, porque parece-me que o Nemias ganhou um bocadinho de reputação com este Eurobasket. Nós vemos-lo apenas como o português da NBA, o jogador português da NBA, um jogador que tem estado a batalhar para conquistar o seu espaço na liga. A off-season dos Boston Celtics levantou muitas dúvidas e trouxe muitos pontos de interrogação em relação ao que é que o Nemias e os outros jogadores grandes dos Celtics podem fazer na próxima temporada. Mas houve muita conversa sobre o que é que eles podem fazer para reforçar o frontcourt. Andavam apaixonados pelo Charles Bassey. Vi durante o Eurobasket alguns jogos assim melhores do Costas Antetokounmpo, alguns beat reporters a falarem do Costas Antetokounmpo. Não, vi coisas doidas, vimos coisas parvas. Agora, parece-me que ele elevou as expectativas em Boston e está a tornar-se um poste que pode ser um poste de NBA com um papel mais relevante do que tem tido nos últimos tempos, que é quarto poste da rotação e alguém que desaparece da rotação quando chegam as alturas importantes e quando chegam os playoffs. Mas parece-me que este ano, em definitivo, podemos ter o ano de afirmação do Nemias
e o Eurobasket ajudou a projetar isso. Enfim, do ponto de vista estatístico, sabemos o que é que ele fez. O jogo histórico a abrir contra a Chequia, 23 pontos, 18 ressaltos, 4 desarmes, e as médias que ele termina, 16 pontos, 8 ressaltos, 2 desarmes de lançamento. Foi o terceiro melhor do torneio em desarmes de lançamento, foi o quinto mais eficaz em lançamentos de campo. Acho que fez coisas muito positivas, mostrou liderança, mostrou capacidade de ofensivamente ser uma referência, que é uma das dúvidas sempre que em Boston tem sobre ele. É óbvio que ele não vai para Boston para marcar 20 pontos por jogo, é óbvio que ele não vai ter bolas para tomar grandes decisões, porque ele vai jogar com as estrelas da equipa e, portanto, ele vai continuar a ser o jogador que vai andar à luta dos ressaltos ofensivos para apanhar as sobras, ser uma lob threat, dar bloqueios e apanhar os lobos do Peyton Pritchard, eventualmente do Jaylen Brown. É claro que o papel dele vai continuar a acontecer, e é óbvio que ele não vai lançar 3 pontos na NBA em grande volume, porque não faz sentido o Nemias desperdiçar uma posse de bola dos Celtics quando tem ao lado o Peyton Pritchard para lançar 3 pontos ou o Sam Hauser para lançar 3 pontos. Não faz sentido. Do ponto de vista da eficiência, faz muito mais sentido passar a bola a quem sabe lançar muito melhor do que ele. Portanto, vai acontecer o mesmo do que aconteceu com o Cornet. O Cornet na NCAA era o melhor 7-footer de sempre a lançar 3 pontos, foi o melhor 7-footer de sempre a lançar 3 pontos, chegou à NBA, deixou de lançar 3 pontos, porque estás numa liga onde estão os melhores atiradores do mundo, e tu, se fores o 10º melhor atirador da tua equipa, deixas de lançar 3 pontos, porque é uma liga de especialização e vais à procura do que é mais eficaz. Portanto, parece-me que ele reforçou a percepção do que pode ser titular em Boston esta temporada, consolidou o estatuto de protetor de cesta. Havia algumas dúvidas acerca da sua capacidade defensiva. É verdade que o jogo FIBA é diferente do jogo NBA e, portanto, vamos ver, mas parece-me que ele consolidou um bocadinho a ideia de que pode ser um bom protetor de cesta e pode dar essa estabilidade defensiva. Muito importante, eu acho que passou um bocadinho debaixo do radar a capacidade física depois de uma cirurgia ao joelho 3 meses antes do Eurobasket, e depois chegar ao Eurobasket e ter jogos consecutivos a jogar com Nikola Jokic, Alperen Şengün e Kristaps Porzingis, em 5 dias jogar, ou em 4 dias jogar contra 3 dos melhores postos da NBA, e ele andar ali a aguentar-se a jogar 20 e tal, 30 minutos. Eu achei que foi um sinal muito positivo em relação ao joelho. E por fim, dizer, já muito montante, que uma das coisas que sai deste Eurobasket é que no dia em que o Nemias decida que já chega de acumular dinheiro na NBA e quiser alimentar um bocadinho o seu ego na Europa, vai ter as powerhouses todas doidinhas pelo Nemias. O Real Madrid contratou o Trey Lyles e o Chuma Okeke. O Panathinaikos contratou o Richaun Holmes. Não há dúvidas nenhumas que o Nemias hoje em dia é melhor posto do que o Richaun Holmes e o Trey Lyles. Curiosamente, 2 antigos colegas no Sacramento Kings. É verdade. E hoje o Nemias mais novo e mais capaz do que esses 2 jogadores, que foram se calhar para as 2 melhores equipas da Euroliga, ou 2 das equipas mais cotadas da Euroliga. O Bruno Fernando, que não jogava na NBA e que é um poste muito baixo, está no Real Madrid. E portanto, não tenho dúvidas nenhumas que no dia em que o Nemias decida sair da NBA, ele pode escolher a equipa da Euroliga onde quer jogar. Já houve interesse do Panathinaikos, houve interesse do CSKA de Moscou antes de rebentar a guerra na Ucrânia. Ele teve propostas, mas eu acho que este Eurobasket, e agora eu acredito que não vai ser uma, vão ser 2 épocas de afirmação, porque ele tem contrato com os Celtics mais 2 anos, e apesar de 2026, 2027 não ser garantido, parece-me que os Celtics terem a oportunidade de ter um jogador com este nível, mesmo que não seja para ser titular, que no segundo ano seja para ser suplente de algum jogador que eles venham buscar. Um jogador deste nível, pelo contrato mínimo, eu acho que os Celtics obviamente só não podem garantir já o contrato porque não dá do ponto de vista das regras, mas eu acho que é o contrato não garantido, mais garantido da NBA, e acho que o Nemias só veio consolidar este seu papel na Eurobasket. A única dúvida sobre a garantia desse segundo ano de contrato é... Nós não sabemos o que é que poderá acontecer e os Celtics estão aqui numa fase muito duvidosa sobre o que é que podem fazer, é se o Nemias acabar por ser trocado. Claro, sim, mas sendo trocado, qual é a equipa que não quer ficar com o Nemias com um contrato mínimo? Sim, sim. Eu acho que é um contrato que onde quer que ele vá parar, alguém o vai garantir. Sim, alguém o vai garantir. Pode acontecer, não é? Ser aqui envolvido aqui numa troca e vais para uma equipa. Claro, imagina que eles trocam com Denver e será que, não é? Percebes? Sim, eles no próximo ano, eu acho que eles têm uma trade exception de 20 e tal milhões da troca do Porzingis, e que podem utilizar para ir buscar um jogador no ano do regresso do Jason Tatum.
até para reforçar aqui a candidatura, ou o que quer que seja, porque o Jaylen Brown deu uma entrevista há poucos dias a dizer que admitia sair de Boston e ir jogar para a Atlanta, que é a sua acho que é a sua cidade natal, ou a cidade da família. Pelo menos ele diz que a sua avó ficaria muito feliz se ele jogasse em Atlanta, e ele não fechou a porta a isso, o que foi, para mim, foi uma declaração um pouco estranha, mas acaba por funcionar um bocadinho como pressão para os Boston Celtics, não é? Que, enfim, eles é porque a questão do repeater tax é importante. Eu hei de escrever sobre isso em breve, mas eles tinham que estar agora 2 anos abaixo do Luxury Tax para saírem do repeater tax e poderem investir outra vez em grande nos 3 anos consecutivos. Mas em princípio eles vão conseguir. Mesmo que façam apostas agora no mercado, eles em princípio vão conseguir. A não ser que façam coisas megalómanas, mas não se prevê isso. Mas a questão aqui é que os Celtics... quando regressar o Jason Tatum, é inevitável que os Celtics reforcem o seu front de corte. Claro, tem que fazer. Mas o Nemias passará a ser suplente. Sim. Mas será suplente depois de 2 épocas. No ano passado foi quarto, mas jogou 62 jogos. E se este ano for titular, vai ganhar uma maturidade e vai acelerar o seu desenvolvimento. Se calhar vai-se poder tornar um dos melhores postos suplentes da liga. Olha, eu já estou a ver até a troca. A troca vai ser DeAndre Ayton, Jaylen Brown e Nemias, e o Nemias a ser o lob catcher do Doncic. Do Doncic, ok. Quantos milhões é que tu achas? Era o teu sonho molhado? Era o teu sonho molhado ou não? Como assim? Não. Não teres um Nemias nos teus Lakers? Não era um sonho molhado? Isso gostava. Agora o meu sonho molhado era ter tipo o Giannis e o Jokic. Não é? Pelo amor de Deus, se é para sonhar, não é? Olha, eu só tinha aqui... Só tinha aqui mais 2 coisitas muito rápidas. Primeiro, a boa prestação, a prestação e a boa entrega de Luka Doncic, que está realmente... Isto não é só... Irritante até dizer cheio. Sim, não, isso nada muda. Mas não é... Toda a seleção da Eslovénia. Sim, mas não é só fogo de vista, no sentido de Doncic realmente parece estar recuperado de uma época que foi complicada para ele, a nível físico e a nível mental. Portanto, estou muito curioso para ver a entrada dele na época da NBA. Acho que pode ser realmente um ano de candidatura a sério MVP, ainda por cima está em Los Angeles, um mercado tão forte. E depois tinha só aqui uma última nota, que era... fala-se muito da geração da França, mas toda esta juventude da França desapontou bastante. Entretanto, também agora descobriu-se que o Bilal Koulibaly esteve a jogar lesionado e vai ser operado e vai falhar o início da época regular, mas ele tem estado muito aquém daquilo que se imaginava, especialmente em termos ofensivos. Rissa Cher igual, Alex Sarr infelizmente lesionou-se. Ou seja, esta seleção da França, que há uma grande expectativa do futuro desta seleção, mas na realidade é uma seleção que, para já, e atenção que isto tudo pode mudar, e Rissa Cher e Alex Sarr e Bilal têm potencial para mudar isto, mas para já é uma seleção que vai depender muito de Victor Wembanyama, e portanto foi um bocadinho desapontante a prestação da França, não só pelas ausências, mas também porque os jogadores que se imaginavam, e que não nos podemos esquecer que estes jogadores, Bilal, o Alex Sarr e o Rissa Cher, é verdade que ainda não tinham experiência de NBA, nomeadamente o Rissa Cher e o Alex Sarr, mas já tinham sido riscados da equipa dos Jogos Olímpicos. Fiquei um bocadinho desapontado, mas vamos ver o que é que esta seleção da França ainda nos poderá dar, porque no fundo temos um bocadinho aquela ideia de que quando a seleção da Sérvia, se calhar já estamos a ver o abdicar da seleção da Sérvia de ser se calhar a maior ameaça aos Estados Unidos por causa do Jokic, há muito aquela expectativa de que será a França com Victor Wembanyama, e esta geração para já ainda não estão a convencer, Ricardo. Sim, mas eu não achei que fosse totalmente surpreendente pela negativa, porque me parece que todos esses jogadores jovens com enorme talento são na NBA, no máximo do seu teto, role players de sucesso. E na França terão que ser role players também, são jogadores muito jovens que precisam de alguém que os oriente, precisam de um líder emocional, precisam de alguém, nem que seja um Fournier da vida, que saiba o que é andar nestas lutas na seleção, e não tiveram, quer dizer, tiveram o Yabusele, que é um role player também, que é verdade que é um jogador com um bocadinho mais de experiência, mas é um role player, e portanto faltou ali a referência, que provavelmente será o Wembanyama, embora me pareça que falta ali também um bom ball handler que possa criar, não poderá passar tudo à volta do Wembanyama, mas teoricamente esse papel do Evan Fournier será para o Rissa Cher, mas para já ainda não.
Pois, mas eu acho que mesmo na seleção eles terão que ser no máximo role players. Não lhes podes exigir grandes responsabilidades enquanto estrelas. Eles poderão ter um jogo em que brilham, mas como consequência de existirem num ecossistema onde há de facto uma estrela e uma hierarquia definida, e eu acho que eles aí poderão prosperar, e assim eu acho que é mais complicado. Olha, mudamos de assunto. Nós falámos na semana passada, foi o nosso tema principal, o escândalo Kawhi Leonard. Entretanto, certamente já viram as novas informações, e Pablo Torre escreveu qualquer coisa como more to come, portanto haverá ainda mais, o que realmente para os Clippers é assustador, porque Ricardo, nós falámos, tu e eu, e toda a gente tem falado, ou falou disto, da questão de faltar a smoking gun, e só para o caso de quem possa estar um bocadinho mais distante e não tenha apanhado esta segunda dose de informação que veio, essa smoking gun apareceu, porque estamos a falar, portanto, continuamos a história da Aspiration, que eu no episódio da semana passada, por alguma razão, chamei-lhe sempre Aspire, por causa da empresa que o Kawhi montou, mas é Aspiration. Portanto, a Aspiration em dezembro de 2022, numa altura em que já estava a despedir pessoas, numa altura em que já não tinha dinheiro para nada, já tinha até saído, que estavam a ser investigados pela Comissão de Seguros, é chamado SEC, dos Estados Unidos. Já tinha saído essas informações, que eles estavam a ser investigados, e eis que faltava pagar 1,75 milhões de euros a Kawhi Leonard, fruto do seu contrato de patrocínio, lhe queiram chamar. Ora, faltava, a Aspiration não tinha dinheiro para pagar a Kawhi Leonard, e de repente entrou cerca de 2 milhões de dólares vindos de um investimento. Alguém investiu numa empresa que estava completamente a falir, que estava a despedir pessoas. Esse alguém era nada mais, nada menos que o coproprietário minoritário dos Clippers, Dennis J. Wong, que é um melhor amigo, ou um dos melhores amigos do Steve Ballmer, foi colega de faculdade dele e não sei o quê, que é dono... Colega de quarto em Harvard. Que é dono de 1% dos Clippers. Portanto, o Steve Ballmer tem 99% e o Dennis Wong tem 1%. Dennis Wong é até o governador alternativo, portanto, quando o Steve Ballmer não pode ir às reuniões, é Dennis Wong que vai. Portanto, Dennis Wong investiu 2 milhões de dólares numa empresa que estava completamente falida. 9 dias depois, essa empresa que estava completamente falida pagou 1,75 milhões de dólares a Kawhi. Mais chocante, quem é que trabalhava nessa empresa? Exatamente, mais chocante que isso é que não havia qualquer hipótese de Dennis Wong não saber que a empresa estava completamente em descalabro, porque a filha de Dennis Wong trabalhava na empresa, não na vertente financeira, na vertente de projetos, mas seria impossível ela não saber que estavam a haver despedimentos. E portanto esta é a smoking gun. Entretanto já se descobriu que o Steve Ballmer também houve ali uma altura que investiu mais 10 milhões e que o Kawhi terá sido pago com base nesses 10 milhões também. Portanto, Ricardo, presunção de inocência, mas já há aqui demasiada coisa, e aquela ideia de que pode ser só um slap on the wrist, uma pique de segunda ronda e uma multa, já começa a tornar-se algo improvável, porque eu já não vejo grandes cenários para que isto não possa ser, no mínimo, pique de primeira ronda a sair dos Clippers. Pois, eu acho que as provas factuais que não são necessárias, como tu fizeste questão de sublinhar no episódio da semana passada, mas que muita gente pedia aqui, começam a aparecer. Se isto não é uma prova de alguma coisa, eu não sei o que é que será. Achei isso sim, e eu sei que queres falar disso mais à frente, mas que o Adam Silver, na reunião de governadores que teve na semana passada, decidiu excluir o tema Kawhi das conversas com os governadores das equipas da NBA, o que deixou muito mau ambiente na sala e nos bastidores. Mas seja como for, depois na conferência de imprensa ele disse que tem poderes muito amplos e que pode sancionar os Clippers em caso de violação, mesmo que não haja provas substanciais, mas obviamente quer provas substanciais. Parece-me que ele de certa forma quis mostrar que tem um martelo à mão para dar martelada no Steve Ballmer e nos Clippers, mas que vai guardar o martelo até que existam uma conclusão da investigação, e é a mesma empresa de advogados que investigou o caso Sterling e o Robert Sarver dos Phoenix Suns,
os últimos grandes casos mais delicados que envolveram donos e grandes figuras de acionistas na liga. Mas parece-me que o Adam Silver está a perder aqui um bocadinho o encanto que trazia dos seus primeiros anos como comissário da NBA e agora vai estar aqui numa posição delicada. Vamos ver como é que ele vai gerir Palmer é muito querido pelos outros donos da NBA, é alguém que tem ajudado a NBA a desenvolver-se, apesar de, obviamente, tendo tanto dinheiro, sendo um top 5 ou top 6 das pessoas mais ricas do mundo, está muito acima de todos os outros donos da NBA, e por isso pode provocar aqui algumas invejas, e levou a NBA, se calhar ele foi o grande motivo para a NBA a começar com esta história dos aventais, dos aprons e todas estas constrangimentos financeiros que agora todas as equipas estão a sofrer com isso, mas é curioso que tenha sido necessário estas maningâncias todas para contornar o cap. Mas vamos esperar que haja mais informações sobre isto, mas parece-me que a Smoking Gun ainda está a fumegar bastante e vê-se. E vamos ver se não... Vê-se o cano cerrado. Vê-se. E vamos ver se não haverá outros, porque... tu disseste bem, o Adam Silver falou de ter mais latitude para agir, que não, mas antes também disse que o ónus da questão... está da Liga. A Liga é que tem que provar que os Clippers fizeram algo mal. Ou seja, se ele tivesse dito que os Clippers têm que nos provar que não fizeram algo de mal, eu achei que a coisa poderia estar mais inclinada para uma sanção, mas não foi o que ele disse. Mas depois, por outro lado, disse logo a seguir que sim, que nós temos uma latitude maior. Portanto, vamos mas ver. Há aqui uma questão, é que a Liga é que tem que provar, mas ao contrário do Pablo Torre, a Liga pode exigir toda a documentação que quiser e mais alguma. Pode. O problema é que não pode exigir a aspiration. Ou seja, a Liga não tem poder de supina, não sei qual é a tradução, claro. Mas a Liga não pode ir a uma empresa externa da NBA e dizer, ok, deem os vossos documentos ou venham testemunhar. Podem haver funcionários da Aspiration que venham testemunhar de livre vontade, mas não são Parece-me que não vai haver grandes problemas com isso, da maneira como eles estão a falar ao Pablo Torre. Teoricamente não. Mas vamos ver, realmente estou muito curioso, porque acho que esta decisão pode ser mais do que a decisão do Robert Sarver e do Donald Sterling. Esta vai ser a decisão que pode marcar o reinado, digamos assim, do Adam Silver. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, mas estou como tu, não é? A Smoking Gun está a fumegar, porque isto não há como justificar um investimento de 2 milhões de dólares numa empresa que tu sabes que está falida. Portanto, não há como. Olha, vamos acompanhar o que é que vai acontecer. O Adam Silver deu então a sua regular conferência de imprensa pós a reunião de governadores. Houve algumas coisas que foram interessantes que eu queria falar aqui. A primeira coisa que eu queria falar aqui, já vamos falar da questão dos highlights e não sei o quê, mas a primeira questão que eu queria falar, que para mim é a mais relevante, é expansão. Não. A free agency. Okay, então foi questionado pelo facto da free agency estar um bocadinho aborrecida. Os jogadores já raramente vão à free agency. Portanto, preferem... É muito mais lucrativo para eles renovarem e depois, se quiserem sair, pedirem para ser trocados. Ou seja, a free agency... Aquelas free agencies de Kawhi Leonard não era Paul George, mas Kawhi Leonard e não sei o quê, parece estar um bocadinho a morrer. E, portanto, ele foi questionado sobre isso e ele assumiu que é uma nova era e que realmente para a especulação pode ser pior, mas que para o produto é melhor. E eu queria ouvir a tua opinião, porque a NBA tinha uma grande vantagem em relação à NFL e em relação aos outros desportos, que é a vantagem que o futebol tem também, que é há futebol e depois há o período em que não há futebol, mas que é ainda mais interessante porque há mercado. E na NBA era igual, porque há free agency, porque há trocas. E eu não sei se a NBA não pode ficar a perder. Eu acho que pode ficar a perder, porque sempre nos habituámos a viver a NBA 12 meses por ano, apesar de só haver competição durante 9 meses. E o que vimos neste verão foi uma seca enorme de notícias sobre a NBA. Eu lembro-me de anos anteriores
andarmos desesperados por encontrar uma semaninha em agosto para fazermos uma pausa, sem medo de perder uma Wash Bomb ou uma Shams Bomb, qualquer coisa que viesse mudar aqui completamente a paisagem da liga, e este ano tivemos meses sem acontecer nada, e salvou-nos o Eurobasket para termos aqui um bocadinho de basquetebol e do bom, mas no que diz respeito à liga, eu acho que toda a gente pode juntar os 22 dias de férias, mais fins de semana, se calhar mais umas compensações que eventualmente tivessem guardadas de outros anos, e fazer aqui uma pausa autêntica de um mês, porque não houve absolutamente nada. A free agency foi bastante seca, aliás, não houve grandes movimentações. As grandes trocas aconteceram logo no arranque, o Desmond Bane, o Kevin Durant, talvez os grandes nomes que foram mexidos no mercado, mas depois a partir daí, e parece que isso foi há não sei quantos anos, já há tanto tempo que aconteceram essas trocas, a partir daí não houve grandes movimentações, e de facto parece-me que a NBA pode perder enquanto produto, porque isto era uma das grandes mais-valias do produto NBA, era a sua capacidade de se regenerar e de estar constantemente a criar narrativas na imprensa para alimentar uma liga durante um ano inteiro, coisa que não acontece agora. E não há um caminho fácil para voltares a ter free agency, porque a forma como a CBA está montada, e não é só a CBA, as pessoas que apontam muito a CBA como a causa, mas não tem tanto a ver com isso, tem a ver com... aliás, eu até diria que com esta nova CBA pode acontecer mais casos de jogadores irem à free agency, porque as equipas vão ter de ser muito mais precavidas sobre o tipo de contratos que vão dar, e portanto, por exemplo, no próximo ano eu não me chocaria nada que Trae Young fosse à free agency. Estamos a falar de um nome importante na free agency. Quem diz Trae Young diria se Josh Giddey, se os Bulls tivessem batido mais o pé de Josh Giddey, por exemplo. Ou seja, eu até acho que esta valorização de todos os dólares gastos em contratos pode beneficiar a free agency. Porém, há aqui algumas ferramentas que eu já falei aqui. O facto de, por exemplo, tu se fizeres uma offer sheet, contar para o teu cap e ficares hard cap durante um verão inteiro, faz com que, por exemplo, não tenha havido offer sheets ao Cam Thomas, ou, quer dizer, não estou a dizer que haja muitas equipas interessadas, mas faz com que não hajam equipas com capacidade de poder dar uma offer sheet ao Cam Thomas, ou ao Kuminga, ou ao Josh Giddey, e portanto, mas não há aqui um cenário onde eu consiga dizer, olha, se a NBA fizesse isto e a free agency era muito mais valorizada. Não, porque neste momento os jogadores também percebem que a free agency é um risco para eles, podem não conseguir, podem entrar na free agency. Imagina um jogador que tenha entrado na free agency este ano, olhou à volta e diz, espera aí, só os Nets é que têm dinheiro, então, mas eu agora vou ter que jogar um ano para os Nets. Não, os jogadores preferem, ok, renovo e depois digo, olha, quero ser trocado, e aí all bets are off. E portanto, mas concordo contigo que tivemos um verão, aliás, os últimos 2 verões foram um bocadinho a nível disto, free agency, não foram brilhantes. Olha, outro assunto, expansão, tu querias tocar no assunto. A única questão que eu destaquei aqui foi que ele não falou muito, disse só que a expansão europeia e a expansão interna, portanto as duas equipas, estão a correr em paralelo, portanto, ou seja, ele não está a fazer uma para depois fazer a outra. Mas eu já tinha dito isto no verão passado, já não vejo nenhum cenário onde possamos ter uma expansão nesta década. Pois, e parece interna, Los Angeles e Seattle é o que estás a dizer. Las Vegas. E Las Vegas, sim. A questão é que esse paralelismo das duas expansões se calhar não é assim tão paralelo, até porque o Jorge Garbarrosa, presidente da FIBA Europa, disse na conferência de imprensa que encerrou o Eurobasket antes dos jogos de domingo, que 2027 é o ano, anunciou, não sei se o Adam Silver sabia e estava à espera que ele anunciasse, mas anunciou que 2027 é provavelmente o ano em que arrancará a nova liga da NBA na Europa, que não terá nada a ver com a Euroliga, portanto vai ser um projeto separado. Garbarrosa disse que as conversas que têm havido com a Euroliga têm sido boas, porque há interesses comuns de toda a gente ser beneficiado com
acordos Euroliga, NBA, FIBA, mas que há muitas divergências numa série de coisas e, portanto, a NBA vai mesmo avançar com uma Liga NBA Europa, e o Garbarrosa já fez questão de dizer que provavelmente 2027 será o ano de arranque da NBA na Europa. Mas vai parecer um bocadinho contrassenso o que eu vou dizer, porque estamos a falar da criação de uma liga nova e não de uma adição a uma liga já existente e tão estável. Mas é muito mais fácil para a NBA criar uma liga na Europa do que criar duas equipas novas nos Estados Unidos. Não só pela questão financeira, porque o investimento europeu e o investimento de uma equipa da NBA não tem comparação, porque as infraestruturas das equipas já estão montadas, e depois porque é mais fácil tu comercializares os direitos de transmissão televisivos os direitos, não só televisivos, mas os direitos de marketing dessa competição, do que de dois novos mercados. Mas e há outra questão, o dinheiro do Médio Oriente não pode entrar nas equipas da NBA, pode entrar nas equipas europeias, e o que se quer aqui é os Paris da vida, os Manchester Cities da vida, as equipas onde há petróleo, enfim, a financiar tudo e mais alguma coisa, a abrirem então franchises para esta Liga Europeia, que não vai ter Reais Madrid, Barcelonas, Olympiacos, Fenerbahçe, não vai ter nada disso, a não ser que haja aqui uma inversão, não é? A não ser que haja aqui uma inversão. Para já não terão nada disso, mas vai ter equipas novas financiadas de grandes mercados, Londres, Berlim, Paris, tudo grandes mercados que possam financiar esta liga, e que será muito mais fácil para a NBA de fazer arrancar isso do que propriamente de adicionar duas novas equipas à NBA propriamente dita, até porque as valorações recentes dos Lakers e dos Celtics acabam se calhar por complicar um bocadinho o preço de entrada de novas equipas na NBA. Olha, só um último assunto foi a questão dos highlights, que foi realmente a mais bubblegum, não é? A mais popcorn, quando o Adam Silver foi questionado. E é engraçado porque eu acho que o Adam Silver era tão fácil para ele fugir à questão e quase valorizar o que a NBA fez, e ele foi pelo caminho oposto. Portanto, o que ele disse, para quem não viu, perguntaram-lhe: agora é mais caro as pessoas poderem ver todos os jogos da NBA, e por causa dos streamings e da Peacock, que é da NBC, e da Amazon Prime e não sei o quê, e da ESPN Plus, e ele depois de até começar bem a resposta, respondeu qualquer coisa como: ok, se não puderem, podem sempre ver os highlights grátis. E a liga, e depois a frase que partiu tudo foi: porque a NBA é uma liga de highlights, que é uma coisa que nós aqui odiamos, e é por isso que o LaMelo Ball é sempre um dos jogadores mais votados para All-Star e depois nunca entra. Mas ele disse isto, e isto não caiu bem, e eu tenho aqui alguns dados que falam um bocadinho sobre o custo de ver a NBA nos Estados Unidos, e queria ouvir a tua opinião primeiro sobre a frase específica, não é? É uma nova era, não é? O jogo inteiro custa dinheiro, mas os resumos são grátis, portanto, vão para o YouTube à procura de resumos, ou vão para fazer scroll no TikTok para ver, para se alimentarem como adeptos. Foi triste ele ter chegado. Parece-me que o Adam Silver estava bem preparado, começou bem a resposta, como tu dizias, mas há sempre um momento em que ele me parece que começa a improvisar e a divagar um bocadinho, e nesses momentos às vezes saem umas coisas feias, porque depois tiradas do contexto soam muito mal, e este soundbite de facto soa muito mal. A NBA é uma liga de highlights, não, a NBA é uma liga de basquetebol, de jogos. Queremos as pessoas a ver jogos do princípio ao fim, a ver jogos em dezembro entre os Washington Wizards e os Utah Jazz, porque o Bilal Coulibaly a defender o Isaiah Collier se calhar não, se calhar estou a exagerar um bocadinho. Olha que eu vou ter atenção e depois vou-te pedir para ver esse show. Pois, talvez não, mas de qualquer forma, mas era isto que devia vender o Adam Silver. É que eu assim que ele disse isso, foi curioso, porque eu, sem pensar muito, veio-me logo à memória aquilo que foi a frase, o slogan de assinatura da Euroliga, se não foi da última época, foi de há 2 épocas, que era Every Game Matters. Exatamente. Every Game Matters. E quando eu nem pensei nisso, eu fiquei a pensar: este gajo está a desvalorizar os jogos, e veio-me logo a ideia, estava aqui guardado na nuca, algures, o Every Game Matters
E é engraçado porque vem dizer, a NBA que dá lições a toda a gente em termos de marketing. Eu lembrei-me, olha que gira a Euroliga aqui a dar uma lição ao Adam Silver, se calhar, como é que podia, e é engraçado como é que podia falar. É engraçado porque o Adam Silver, com a criação da NBA Cup, no fundo, vem tentar valorizar aquela fase morta, digamos, entre aspas, morta, da fase regular. Portanto, se foi uma má tirada, eu espero que tenha sido só isso. Que não consigo imaginar que seja essa a premissa da NBA Liga de Highlights, mas saiu-lhe mal. Os highlights são, no fundo, a cereja em topo de um bolo que são os jogos. Os highlights são importantíssimos para cativar novos públicos, mas tu queres que os novos públicos não fiquem pelos highlights, que sejam depois transportados para o jogo e para ver o jogo, por muito que as novas gerações já não tenham capacidade de ver um jogo inteiro. Falaste em valores, viste o artigo do The Athletic que fez as contas ou não? Não, tirei, se calhar tinha-me dado jeito, porque eu tirei isto à mão. Portanto, com a entrada da Amazon Prime, as pessoas que queiram ver todos, e depois só que depois é tão estranho, é mesmo muito difícil explicar. Tinha que perder aqui uma hora para explicar que tu podes ter todos estes serviços. Aliás, não, tu podes ter o League Pass da tua equipa, estás em Phoenix e não conseguir ver os jogos dos Phoenix Suns porque há um jogo específico que é dado na televisão nacional e portanto não pode ser dado localmente através do cabo e portanto não podes ver, tens que ir ver à televisão nacional. É toda uma confusão, mas basicamente tu, para teres todos os serviços, terias de ter desculpa, como é que é? Porque eles lá têm serviços de cabo diferentes do nosso, mas terias de ter a ESPN Plus, que são são $29,99, portanto $30. Tens que ter a Amazon Prime com a assinatura de vídeo, que são $15, e tens que ter a Peacock, que é da NBC, que são também $30. Portanto, aqui tudo somado, estamos a falar de $80 para ter só os jogos nacionais. E depois, se quiseres ter todos os jogos da tua equipa, tens que ter a League Pass da tua equipa, ou se estiveres no mercado que dê os jogos de forma gratuita, e aí terias de pagar mais 98, exato, $98 é o total. Se quiseres ter depois a League Pass, é o valor da League Pass, que pode variar entre os $100 e menos se quiseres só o da tua equipa. Portanto, estamos a falar aqui na casa dos $200 para poderes ter todos os jogos da NBA. Olha, o The Athletic lançou hoje ou ontem um artigo em que foi fazer as contas para todos os mercados. Se quisesses jogos, se quiseres ter disponível todos os jogos da NBA, todos os jogos da NBA de todas as equipas, e se quiseres ver aquilo que nós conseguimos ver aqui em Portugal com o League Pass e que pagamos €90, que já é um valor que tem subido muito nos últimos anos, mas eu lembro-me de ter o League Pass a €60, mas a 90 e tal euros, portanto consegues ter todos os jogos da NBA, todos. Um adepto qualquer, em qualquer sítio dos Estados Unidos, que queira contratar todos os serviços locais, nacionais, opcionais, somando os cabos, os streamers, os pacotes, tudo e mais alguma coisa, paga um máximo de $982. Sim, mas aí é se quiseres ter todos os serviços para todos os mercados locais. Não há ninguém que vá fazer isso. Mas nós temos. Não, aqui em Portugal. Certo, mas e tu também podes ter isso nos Estados Unidos. Tu podes ter o League Pass nos Estados Unidos, que não funciona igual ao nosso, mas podes comprar todos os jogos da tua equipa. Agora, sim, assim, não acredito que ninguém vá pagar todos os mercados nacionais, todos os mercados locais, mas aquilo que o Adam Silver poderia ter dito muito facilmente era que não só vão ter mais jogos em canal aberto, porque a NBC é o canal aberto e vão ter jogos, e por exemplo os jogos da noite inaugural vão dar em canal aberto, e depois a Amazon Prime no mundo estará em 200 milhões de casas, e portanto nos Estados Unidos andará se calhar com 100 milhões. Portanto, teoricamente muitas pessoas vão ter a Amazon Prime, portanto já vão poder também ter esses jogos nacionais. Mas é realmente uma confusão muito grande, e nós aqui estamos habituados, é o que o Ricardo disse muito bem, nós vamos ao League Pass, pagamos uma vez e temos todos os jogos, e se quisermos somar todos os jogos, pagamos
pá, e 10 cêntimos, se calhar nem isso por jogo, lá é uma confusão muito grande, e esta questão dos mercados locais que estão a ruir, e depois há mercados locais, por exemplo, Los Angeles, os Lakers têm um contrato local que é absurdo a nível de valor, e depois olhas para os Clippers e é nada, e olhas para os Phoenix e é problemático, e depois tens zonas do país onde não consegues ver a tua equipa local, portanto não é nada fácil, é engraçado porque eles são tantos, teoricamente deveria ser tão fácil, mas não, é mesmo muito difícil, e foi isso que foi questionado o Adam Silver, e ele saiu com a tirada do Game of Highlights. Olha, vamos embora, Ricardo, não tocámos no contrato do Josh Giddey, gostaste? Achaste normal? Só muito rapidamente, uma frase. Sim, eu achei que acabou por ser um contrato que não é demasiado sobrevalorizado, é um jogador muito novo, ainda com capacidade para se desenvolver, tem aqui 2 anos melhores de lançamento de 3 pontos mais recentes que podem deixar aqui alguma margem para acreditarmos que isto pode ser consistente. 4 anos garantidos, não há options para nenhuma das partes. Acho que não foi extraordinariamente acima do valor, até acho que foi interessante, portanto acho que os Bulls tinham que fazer alguma coisa, não podiam deixá-lo sair e ficarem de mãos a abanar depois de terem dado o Caruso pelo Giddey. Estamos a falar de na casa dos 14-15% do tax, portanto, do cap, portanto acho que é um contrato perfeitamente justo para um jogador que não é visto como a estrela do Chicago Bulls, é visto como mais uma peça no futuro, quem sabe se eles conseguirem estabilizar aquela franquia, não é chocante o valor, e é um contrato trocável, e portanto não acho que tenha sido problemático, acho que foi um contrato justo. Olha, vamos embora, nós voltaremos para a semana, infelizmente, como viram no início do episódio, eu achava que os Celtics já iam estar quase a treinar e iam ter o seu Media Day, mas não, portanto para a semana ainda vamos ter que arranjar aqui mais alguma coisa para falar, mas certamente encontraremos. Ricardão, um grande abraço, voltaremos. Temos o Pablo Torre para nos ajudar. Há de arranjar aí uma smoking gun, uma nova ele vai investigar o Jalen Brunson também, não é? Vai ser uma smoking machine gun. Fala-se disso. Já estou. Olha, era uma boa forma de animarmos a free agency. Era aldrabices, os jogadores, contratos são anulados. Brunson e Kawhi no mercado. Nos Lakers, não é? Ricardo, isso aí são as tuas palavras, não são minhas. Vamos embora. Se conseguirem afundar 3, mandem-nos o vídeo.